Code Open. Imagine um servidor SharePoint exposto como qualquer outro portal corporativo. Usuários fazem upload de arquivos, equipes compartilham documentos. Fluxos de aprovação passam por ali, e muitas vezes esse servidor conversa com identidade, e-mail, arquivos internos e sistemas legados. Agora coloque duas informações na mesma janela de 24 horas. A NVD publicou uma falha de elevação de privilégio no Microsoft Office SharePoint, identificada como CVE 2026-56164, e essa entrada traz referência direta ao catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas da CISA. Na mesma leva, a Microsoft e a NVD registraram a CVE 2026-58644, uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código por deserialização de dados não confiáveis no SharePoint. Esse é o tipo de notícia que não pede curiosidade, pede triagem. A tese central: quando uma falha de elevação no SharePoint aparece ligada ao catálogo de exploração conhecida e outra falha crítica permite execução remota, o risco deixa de ser teórico e vira uma corrida operacional por inventário, patch e contenção. Pergunta dramática: o que uma equipe precisa fazer nas próximas horas para impedir que um servidor colaborativo vire ponto de entrada para domínio, documentos e credenciais? O Cyber Report de hoje é uma reportagem defensiva. Não haverá prova de conceito, payload, caminho de exploração ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é transformar o alerta em decisão prática. Quem deve se preocupar, porque a combinação é séria, o que é confirmado pelas fontes, onde há incerteza, e qual sequência defensiva reduz riscos sem gerar pânico. Começando pelos fatos confirmados. A CVE 2026-56164 foi publicada pela NVD em 14 de julho de 2026. A descrição diz: ausência de autenticação para função crítica no Microsoft Office SharePoint permite que um atacante não autorizado eleve privilégios pela rede. O registro da NVD marca a falha como analisada e cita produtos de SharePoint Server, incluindo SharePoint Enterprise Server 2016 e edições Subscription Edition, conforme as versões afetadas listadas no dado oficial. A API pública do Microsoft Security Response Center apresenta o título: Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability. A fraqueza associada é CWE 306, Missing Authentication for Critical Function, ou seja, uma função sensível que não exige a autenticação esperada. A segunda falha, CVE 2026-58644, também aparece no recorte das últimas 24 horas. A NVD descreve deserialização de dados não confiáveis no Microsoft Office SharePoint, permitindo que um atacante não autorizado execute código pela rede. A pontuação CVSS registrada é crítica, 9,8. A API do MSRC chama a vulnerabilidade de Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability e lista CWE 502, Deserialization of Untrusted Data. A data de lançamento também é 14 de julho no fuso do boletim da Microsoft, com revisão em 15 de julho. Em linguagem simples, a primeira falha fala de privilégios sem a autenticação correta. A segunda fala de código executando a partir de dado que não deveria ser confiável. Por que isso importa tanto? Porque SharePoint raramente é um sistema isolado. Em muitas empresas, ele fica no centro de colaboração, intranet, documentação operacional, fluxos de aprovação, arquivos de projetos, integrações com identidade e bibliotecas de documentos. Um incidente ali pode não começar como vazamento massivo, mas pode virar exposição de documentos, persistência interna, movimentação lateral e abuso de permissões. E mesmo quando a instância não está diretamente na internet, ela pode ser alcançada por VPN parceiros, segmentos internos comprometidos ou estações que já sofreram phishing. A linha do tempo também pesa. Em 24 horas, administradores receberam dados da NVD, páginas do MSRC e uma referência da NVD para a CISA no caso da CVE 2026-56164. Tentamos acessar a página filtrada do catálogo KEV da CISA uma vez, como regra de resiliência, mas o site retornou bloqueio HTTP 403 para o coletor. Isso não muda o fato de que a referência aparece no registro da NVD, mas é uma incerteza operacional honesta. Neste pipeline, não extraímos o conteúdo direto da CISA por bloqueio. A resposta correta não é inventar detalhes, é tratar o sinal como prioridade de validação e consultar o catálogo manualmente pelo time responsável, se necessário. Vamos separar impacto de especulação. Confirmado. A CVE 2026-56164 envolve elevação de privilégio via rede por ausência de autenticação em função crítica.
Confirmado, a CVE 2026586444 envolve desserialização não confiável e execução remota de código via rede. Confirmado, os produtos afetados incluem servidores SharePoint listados nos registros da NVD e do MSRC. Confirmado, a correção vem pelo ciclo de atualização da Microsoft, e as versões mínimas afetadas e corrigidas precisam ser conferidas no ambiente real. Não confirmado por este relatório. Cadeia de exploração específica, exploração em massa contra todas as versões, vazamento de dados em uma empresa específica, ou uso de inteligência artificial no ataque. Como o ângulo de inteligência artificial não é parte real das fontes de hoje, ele não será forçado no título. Inteligência artificial entra apenas como contexto de defesa, por exemplo, em triagem de logs ou priorização, nunca como causa inventada. Agora, o que muda na prática? Primeiro, inventário. A pergunta não é apenas: temos SharePoint? Quais servidores SharePoint existem, quais versões e builds estão instalados, quais ficam expostos a usuários externos, quais aceitam tráfego de parceiros, quais têm integrações com identidade, quais hospedam documentos sensíveis, e quais dependem de customizações que podem atrasar patch. Sem inventário, uma vulnerabilidade crítica vira loteria. Segundo, exposição. Se um servidor SharePoint não precisa estar acessível pela internet, ele não deve estar acessível pela internet enquanto a triagem acontece. Se precisa, reduza a superfície, autenticação forte, regras de acesso, segmentação, WAF quando apropriado, monitoramento mais agressivo e revisão de endpoints publicados. Isso não substitui patch, mas reduz janela de risco. Terceiro, correção. Para SharePoint, patch não é só clicar e reiniciar. Muitas organizações têm FARs, bancos de conteúdo, customizações e janelas de manutenção. Mesmo assim, a combinação de elevação de privilégio com execução remota crítica justifica prioridade alta. Baixe atualizações apenas pelos canais oficiais da Microsoft, valide pré-requisitos, aplique primeiro onde o risco externo é maior, e confirme build depois da instalação. O ponto defensivo é simples: sem verificação pós-patch, a equipe pode achar que corrigiu quando só reiniciou metade do ambiente. Quarto, caça sinais sem transformar isso em tutorial ofensivo. Procure comportamento anômalo em logs de autenticação, criação incomum de contas ou privilégios, uploads estranhos, processos inesperados no servidor, chamadas fora do padrão para endpoints SharePoint, alterações em bibliotecas sensíveis, falhas repetidas seguidas de sucesso e conexões vindas de origens que não costumam administrar o ambiente. Não é necessário saber o payload para perceber que algo mudou no padrão operacional. Quinto, proteção de dados. SharePoint contém documento, e documento contém segredo, planilhas com credenciais, contratos, diagramas de rede, procedimentos internos, evidências de auditoria e dados pessoais. Se houver suspeita de comprometimento, a resposta não deve olhar apenas para o servidor. Ela deve mapear bibliotecas sensíveis, revisar acesso recente, revogar sessões, rotacionar credenciais expostas e preservar evidência. Em muitos incidentes, o dano vem menos da execução inicial e mais do que o invasor encontra depois. Sexto, comunicação. Times de segurança, infraestrutura, jurídico e negócio precisam ouvir a mesma mensagem. Há uma falha de privilégio citada com sinal de exploração conhecida e há uma falha crítica de execução remota no mesmo ecossistema. Isso não significa que toda a organização já foi invadida. Significa que adiar inventário e patch aumenta o custo de resposta. A comunicação correta evita dois extremos: pânico improdutivo e complacência perigosa. Para pequenas equipes, a sequência mínima de hoje é objetiva. 1. Localizar todos os SharePoint. 2. Comparar builds com os boletins oficiais da Microsoft. 3. Priorizar servidores expostos e ambientes com dados sensíveis. 4. Aplicar atualização em janela emergencial quando o risco justificar. 5. Restringir acesso enquanto a correção não termina. 6. Revisar logs e privilégios. 7. Documentar exceções, porque exceção sem dono vira dívida invisível. Para empresas maiores, acrescente coordenação de mudança, telemetria centralizada, backup validado antes de alterações, verificação de integridade após patch e busca por indicadores comportamentais. Se houver EDR no servidor, confirme se está ativo e se as exclusões não escondem diretórios críticos. Se houver proxy ou WAF, use-os para visibilidade, mas não confunda bloqueio parcial com remediação. Se houver ambiente híbrido, diferencie SharePoint server local de serviços em nuvem, porque o modelo de responsabilidade e atualização muda. E onde entra a regulação? Quando sistemas colaborativos guardam dados pessoais, contratos ou informações reguladas, uma exploração bem-sucedida pode acionar obrigações de notificação, retenção de evidência e avaliação de impacto.
Não afirmamos vazamento neste caso, afirmamos que a preparação deve considerar vazamento como cenário possível. A diferença é importante. Relatório responsável não transforma vulnerabilidade em incidente confirmado. Resumo defensivo final. A CVE 2026-56164 é uma elevação de privilégio no SharePoint por ausência de autenticação em função crítica, com referência da NVD para a CISA-KEV. A CVE 2026-58644 é uma execução remota de código crítica por deserialização não confiável, CVSS 9,8. O tema do dia não é uma técnica nova e glamourosa, é a disciplina de resposta quando um sistema central de colaboração aparece em alerta. Inventarie, reduza a exposição, aplique patches oficiais, confirme build, monitore sinais, proteja documentos e trate exceções com dono e prazo. A resposta para a pergunta dramática é esta: nas próximas horas, a equipe não precisa descobrir um exploit, precisa descobrir onde está exposta, corrigir o que é crítico e olhar para sinais de abuso antes que o SharePoint deixe de ser ferramenta de colaboração e vire ponto de apoio para a intrusão. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo, com prioridade prática.